Olá, bom dia. Bom, hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Então, amigos e amigas virtuais, reais, desejo a todos aí muita paz, muita luz, saúde principalmente, e fazendo aí a primeira live desse ano, né? É interessante observar, né, que a gente vai fechando ciclos. Na minha concepção, né, nós estamos fechando um ciclo aí que nos últimos 4 anos a gente passou por tudo. Passamos por tudo no mundo e no Brasil. Eu até estou muito feliz, né, de fechar esse tempo que teve pandemia, aonde que a gente ficou aí meio perplexo diante da vida, e coisas aconteceram, principalmente, né, falando aqui de nós, do Brasil. Então, meu desejo sincero, como sempre, é que nós iniciemos um novo tempo, mas isso depende muito de cada um. Nós não podemos ficar apenas esperando que alguém vai fazer o novo para nós, se nós não investirmos no novo, né? Em novos paradigmas, em novas condutas, em novos comportamentos, enfim, tudo novo. Porque eu penso que nesses últimos anos, como eu falei, penso que aquelas pessoas de melhor senso, aquelas pessoas com maior consciência, não deixam que a vida passe despercebida sem aprender algo. E eu creio que nós, nesses últimos anos, devemos ter aprendido muito, porque instalou-se entre nós um império muito grande de maldades, essa é a verdade, né? Aonde que muitos valores de repente foram esquecidos, porque valores não é só a gente falar a respeito deles, é fazê-los existir na realidade, é praticá-los. Então eu espero realmente, de modo geral, que o povo brasileiro tenha aprendido algo nesse tempo, porque não foi o melhor tempo. Só foi o melhor tempo para aqueles que se aproveitam do trabalho do outro, aqueles que exploram as fraquezas dos outros, aqueles que manipulam os outros, aqueles que colocam o medo nos outros. Então esse foi um tempo tenebroso, né, que nós vivemos. E agora depende de nós. Não que tudo vai se resolver num passe de mágica, mas que comecemos novamente, né, a semear novas ações, novas atitudes, né, novos valores, e que tragamos à baila
aqueles valores que foram meio que esquecidos nesses tempos, né? Infelizmente. Eu creio que esse é o momento de trazermos à tona novos paradigmas de comportamento humano, principalmente resgatando a melhor parte, né, de humanidade que nós todos temos. Então eu penso dessa maneira. Esse período final de ano, eu confesso para vocês que pessoalmente, né, eu passei assim um pouco apertado, digamos assim, com algumas situações, né, de saúde, um pouco debilitada. Tanto é que meio que saí um pouco, né, da rede social, de fazer coisas e tal, porque não dava. Então foram momentos muito turbulentos, mas que estamos aí na superação, né? Muitas pessoas perguntaram para mim, você não vai fazer mais live? Você não vai mais escrever nada? Na verdade, eu tive que dar um tempo nesse período, finais dos últimos meses do ano. Inclusive o meu livro que eu estou escrevendo, dei uma interrompida nele, agora eu vou retomar, né, para acabar de vez com esse livro, que é um livro autobiográfico, eu já falei. E então eu penso que esse é o momento de a gente repensar a nossa própria participação no conjunto da história da humanidade, porque nós fazemos parte da humanidade. E eu já disse muitas vezes, eu digo assim, que quando você muda, quando você redefine coisas, quando você ressignifica coisas, valores, etc., você está ajudando também a humanidade. Então esse é um novo tempo, que eu espero que seja um novo tempo, né? Lógico que, minha gente, que vão ficar alguns resquícios desse tempo que passou, porque foi muita destruição, né, de valores, de direitos, uma série de coisas que eu acredito que você saiba disso. Mas eu não sou um otimista inveterado, aquela coisa toda, né, meio maluca, não. Mas eu sempre acredito que o ser humano é capaz de se superar. Baseado na minha própria história, eu penso que sempre há modos de nos superarmos. Nós precisamos rever os nossos caminhos. Não adianta também ficar chorando sobre o leite derramado. Nós temos que fazer, se queremos o novo, nós temos que fazer o novo. Então eu penso dessa maneira. E cuidar de algo que sempre eu falo, e que nem sei se as pessoas compreendem isso que eu falo, cuidar desse lado nosso, sutil, espiritual, que nós precisamos. Nós, em verdade, somos espíritos. Nós também somos alma. E nós também somos essa dimensão física. Nós atuamos nessa dimensão física, que é a dimensão mais densa que existe, né? Na escala das dimensões. Mas nós precisamos refinar isso tudo. Independente da religião que a pessoa professa, nós precisamos refinar a nossa parte espiritual, a nossa parte, inclusive, comportamental, a nossa parte ética, moral. Precisamos refinar isso. Afinal, dizem que a maioria das pessoas são boas, então nós temos que fazer valer essa bondade. Nós temos que trazer à baila o amor incondicional, o amor incondicional às pessoas, à humanidade de modo geral,
a, a vida de modo amplo e profundo. Precisamos fazer tudo isso. É tarefa nossa. Tarefa nossa. Eu percebo que, né, aqui no Brasil, onde a gente vive, eu percebo que nós somos assim acomodados. O brasileiro tem uma coisa que ele se acomoda, ele vai deixando acontecer. Tipo, ele se ausenta, né? Estava pensando que, por exemplo, né, essa coisa da gente, da indiferença, né? O brasileiro em si, a maioria, é muito indiferente, infelizmente. Hoje, com essas coisas de redes sociais, as pessoas acham que só porque fez alguma coisa na internet, só porque postou alguma coisa, já resolveu o problema. Quer dizer, há uma indiferença com a realidade. As coisas estão acontecendo e as pessoas não se pronunciam, não agem. E aí deixa esse campo aberto para essa turma aí que é, né, da negatividade se apoderar, né, dos espaços de fala, dos espaços de ação. Vai deixando tudo na mão, né, do negativo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar sempre interagindo com a realidade para transformá-la, para fazê-la melhor. Nós temos que fazer isso. Isso é praticamente um dever nosso. Interagir com a realidade para transformá-la, né, e para fazer melhor. Então eu desejo, né, que esse novo ciclo que vai se iniciar, que está se iniciando, que nós deixemos de lado os rancores, os ódios, até as nossas, digamos assim, intemperanças, né? Deixemos de ser coniventes com as coisas ruins, porque quem cala consente. Isso é um ditado antigo, mas é verdadeiro. Nós não podemos nos calar diante das coisas ruins que vão acontecendo e que as pessoas vão fazendo. Nós não podemos passar pano para gente ruim, para gente corrupta, que tem em todo lugar, viu? Em todo lugar. Então nós não podemos nos ausentar da vida. Tipo assim, deixa que a vida se resolve. A vida se resolve quando você resolve, né, interagir com a vida para transformá-la. Essa é a realidade. Não existe mágica no universo nesse sentido assim de que as coisas por si só vão se resolver. Seja no ambiente familiar, do trabalho, escolar, religioso, tudo. Não. Nós temos que estar presentes na vida. Não adianta só ficar reclamando, clamando, como dizem, né? Não adianta só isso. Tem gente que acha que só reclamar resolve. Não resolve nada. Então, nós temos que agir e mudar a nossa vibração. Veja bem, essa coisa da vibração eu já falei em outras lives. Mas todo mundo sabe que nós vivemos num mundo bipolar, onde que existem vibrações positivas e vibrações negativas. Isso é da lei. É uma das leis, né, universais, a lei das vibrações, das polaridades. E nós temos que observar em que polaridade nós estamos vibrando nesse mundo. Porque se você se descuida, você entra na polaridade negativa em segundos, milésimos de segundo, né, você entra na vibração negativa. Porque quando há muita negatividade, se você bobeia, né, como diz, você entra nessa polaridade da negatividade e traz para dentro de você. Esse é que é o problema, trazer para dentro de si
a negatividade. E aí as coisas ficam muito mais difíceis. Então nós temos que aprender, buscar conhecimento para isso, para passar a vibrar na positividade. Uma palavra positiva, um pensamento positivo faz diferença na mudança da energia universal. Isso é comprovado, gente. Um pensamento positivo, uma palavra positiva, um olhar positivo, né, faz diferença na mudança da polaridade do planeta. Tem gente que acredita e não acredita, mas isso é verdadeiro. Né? Quando você, por exemplo, busca o caminho da oração, você está vibrando positivamente. Você está trazendo nova energia para o seu ambiente e para as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos, na verdade, trabalhar muito mais a positividade, desde o pensamento, desde o uso da mente até as nossas ações. Devemos estar vibrando positivamente para ajudar, o próprio universo, criar egrégoras positivas para fazermos frente à negatividade que está aí e presente. Então nós temos algumas tarefas, eu digo assim, existem tarefas que são coletivas, existem tarefas que são individuais, no sentido de melhorar a humanidade, de melhorar a vida, de melhorar o mundo, de melhorar a nossa própria saúde, porque nós somos afetados, se deixarmos, nós somos afetados pela negatividade que vem de fora. Então nós temos que criar alguns escudos interiores, algumas defesas no espírito, na alma, para fazer frente a tudo isso. Porque uma boa parte do povo, eu digo assim, uma boa parte das pessoas comuns não pensa nisso. Só pensam no concreto e no imediato. Só pensam em satisfazer os seus instintos, os seus desejos, e por aí vai. Nós vivemos, infelizmente, nós ainda estamos nessa chamada terceira dimensão, que ela é muito densa. E ocorre que nem todas as pessoas estão nessa terceira dimensão. Tem gente que está em dimensão muito mais baixa, irradiando negatividade, irradiando densidade para fora, para afetar os outros. Então, quando a gente fica nessa dimensão grosseira que nós estamos aí, de instintos e desejos, essas coisas todas, dessa coisa material principalmente, quando nós ficamos aí, nada de bom dá resultado. É só prestar atenção. Eu tenho uma certa cisma com isso, porque as pessoas vão passando pela vida sem prestar atenção no que está acontecendo com elas, primeiramente, e o que está acontecendo ao seu redor. Então, não há seletividade nas escolhas, as pessoas vão tudo pelo instinto, vão tudo feito uma manada. Às vezes eu vou a algum lugar público, tipo assim, shopping, você vê as pessoas para lá para cá, comendo, bebendo, etc., comprando, consumindo.
E se olha para aquelas pessoas, parece que elas são tudo robotizadas. Elas têm que estar ali comprando alguma coisa, fazendo alguma, consumindo alguma coisa. E às vezes sem necessidade. Né? E você vai observando, você vai vendo a questão da moda, por exemplo, é uma coisa para observar. De repente está todo mundo se vestindo igual e mal, se vestindo mal, igual e mal, com roupas que não têm sentido, com cores que são aberrantes, né? Com coisas que dizem estar na moda. Já citei aqui esse negócio das roupas rasgadas, calças rasgadas, jaquetas, que sinceramente, é uma estupidez. Você pagar para comprar coisas que estão rasgadas, que estão furadas, e achar que aquilo é o maior barato. Então a gente vê as pessoas o tempo todo robotizadas. Se você olhar as propagandas, o tempo todo eles estão te vendendo. Você já tem o seu celular, smartphone, mas o tempo todo eles estão querendo vender mais um. Que tem isso, que tem um botãozinho aqui, mais uma câmera aqui. Ninguém tira tanta foto com tantas câmeras. Mas as pessoas estão ali grudadas no seu aparelhinho. Né? Faz parte, parece assim, do corpo humano hoje. O telefone. Todo mundo está com o telefone grudado na mão. As pessoas nem prestam atenção em você. Você cumprimenta as pessoas vão e vai embora. Elas nem sabem quem que cumprimentou. Nós estamos vivendo uma crise de desatenção, né? Ninguém presta atenção em ninguém. É todo mundo ensimesmado. E pior que é ensimesmado para coisa ruim. Para vídeos desnecessários, para coisas, né, bizarras. As pessoas perderam a noção, inclusive, do ridículo. Do ridículo. Basta observar o que as pessoas falam, como as pessoas agem, né? Como estão as pessoas. Então as pessoas não têm noção do ridículo. Então você vê pessoas, né, nesse quesito moda, e vê pessoas vestindo coisas que não combinam, que não tem nada a ver com a pessoa, que é ridículo, mas as pessoas perderam a noção do ridículo. As pessoas perderam a noção do ridículo, né? Perderam a noção da imbecilidade. Né? Então tem gente que faz coisas, fala coisas e acha que está, como diz, eu digo, acha que está abafando, que está agradando todo mundo. Não está. As pessoas hoje, por exemplo, falam alto, né? Falam muito mais alto. Então a pessoa está do seu lado e está brigando com alguém que está lá na casa, não sei aonde, está xingando alguém, está falando coisas que não tem nada a ver, publicamente. E olha para os lados para ver se tem alguém ali assistindo aquelas idiotices. Então nós perdemos muito o bom senso, é verdade essa, nós perdemos o bom senso. Quando fala perder o senso do ridículo, é porque perdeu o bom senso. Então, nós estamos vivendo nisso, mas nós precisamos mudar isso. O jovem precisa mudar, os pais precisam educar melhor os filhos. Né? Que os filhos são os reflexos dos pais. Eu observo isso, né? Eu observo o tempo todo, eu trabalho com comportamento, escrevo, né? Leio, estudo. Então a gente observa, os filhos são reflexos dos pais. Tanto no positivo quanto no negativo. Melhor seria se os filhos fossem o reflexo positivo dos pais, mas muitos filhos são o reflexo negativo dos pais. E os pais fazem de conta que não estão vendo, porque eles não querem se enxergar nos filhos. Eu tenho uma preocupação muito grande com crianças, adolescentes, jovens, por força disso. Porque eles, muito jovens, crianças e adolescentes, nem sabem o que estão fazendo.
Então teria que ter uma orientação de qualidade, né, dos pais, uma orientação de qualidade das escolas, inclusive dos ensinos religiosos também, né, da sociedade do modo geral. Tudo é pedagogia. E a criança, o adolescente, o jovem, ele é um receptáculo de tudo isso e ele reverbera tudo isso, quer dizer, ele espalha, ele espraia tudo isso que ele aprende. Porque ele vê os adultos, os chamados adultos, fazendo. E os adultos hoje estão cada vez mais juvenis, digamos assim, e mais imbecis também, né? Os adultos, de modo geral. Existem as exceções, aí você que sabe. Então, é isso, né? O que nós estamos fazendo, nós, os adultos, o que estamos fazendo, né, com os jovens, com as crianças? Será que alguém já pensou nisso? Se não pensou, tem que pensar. Essa coisa de os filhos serem reflexos dos pais, isso é muito presente, o tempo todo. Eu, em alguns momentos, me vejo lembrando ensinamentos que eu recebi dos meus pais adotivos, que são os meus pais. Eu me vejo lembrando deles e lembrando das orientações. E eu já estou, né, para lá de Marrakech em termos de idade. Mas eu me lembro. Assim como às vezes eu me lembro de coisas ruins, né? Que se eu tivesse embarcado estaria mal. Coisas de família também. Porque o núcleo familiar é onde tudo começa. Depois vem a sociedade e tal. Então nós precisamos, né, nesse princípio agora de ano, gente, é bom fazer uma revisão da sua própria vida. Eu, de tempos em tempos, eu não sou o melhor exemplo, tá? Eu não vou ficar, eu faço. Mas de tempos em tempos eu paro para pensar. Será que isso que eu estou falando está certo? Você acha que isso que eu estou fazendo está certo? É bom, realmente? Não é o meu ego só falando? Qual é a contribuição que eu ainda posso dar para a humanidade? Essa semana passada, né, que era a última semana do ano, eu fiquei pensando, qual a contribuição que eu ainda posso dar para a humanidade? Que trabalho que eu ainda posso fazer pela humanidade? Porque todo ano eu me ofereço para escolas, para todas as instituições, né, que lidam com pessoas, para os CRAS, todas essas coisas. Eu me ofereço, estou sempre disponível para fazer trabalhos, projetos, palestras, né, apresentações, seminários. Estou sempre disponível para fazer isso, é só combinar, planejar, etc. Às vezes eu recebo alguns convites, mas é de longe, né? Que eu tenho de longe, de entidades que não têm fins lucrativos, então não tem como bancar, por exemplo, a viagem, porque eu não cobro o trabalho, mas eu tenho que ter uma sustentação, né? Em termos da viagem, a localização, hospedagem, essas coisas. Muitas vezes eu não vou porque fica longe e porque eu teria que gastar o que eu não tenho para poder ir lá fazer. Fora daqui, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Lugares mais longes. Até na Bahia, Pernambuco já me chamaram, mas é difícil, né? E eu estou aqui perto, aqui no sul de Minas, em Minas Gerais, estou aqui perto de um monte de lugares e tal. Mas parece-me que as pessoas não querem fazer movimento. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar. Não querem fazer movimento. Eu já me ofereci para um monte de escolas para fazer algum trabalho mais duradouro, né, de palestras com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, até mesmo com os adultos, para compartilhar conhecimento e tal, análise de conjuntura da vida e tal.
Mas tem gente que já até marca e depois desmarca. Essa parte marca na hora e diz, vamos fazer. Depois diz, vamos fazer no mês que vem, não sei lá, essas coisas aí, infelizmente. Existe muita preguiça em várias instituições, inclusive educacionais. Existe muita preguiça de fazer coisas novas. Então ficam ali fazendo a mesmice e reclamando da situação. Esse que é o problema. Né? Você já sabe disso, é só olhar a sociedade, você vai ver. A área da educação é uma área assim, crucial para as mudanças que poderiam ser feitas no mundo, na vida, no universo, em tudo, na cidade. Mas é uma área onde que as pessoas, não todas, logicamente, sempre há exceções, tá? Mas é uma área onde que as pessoas são acomodadas. Infelizmente eu tô falando isso, né, gente? E muita gente indiferente, tipo assim, tanto fez como tanto faz. É assim que nós estamos vivendo. Esse é o Brasil que está aí. Tanto fez como tanto faz. E assim as coisas vão se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando. A gente observa, eu observo, existem comunidades, principalmente aí que está, né? Existem muitas comunidades no interior do país e também no norte, no nordeste, que fazem movimento, gente. É de emocionar a gente ver, né? As comunidades se reunindo, fazendo coisas, tal. A gente vê muito disso. Mas aqui, por exemplo, na nossa região, no sul de Minas, a gente não vê tanta coisa disso, tanto movimento, tanto engajamento na vida para transformar a vida, a gente não vê. Eu que trabalho como motivador, observo isso, né? Porque há uns 20 anos atrás, eu estava o tempo todo fazendo palestras em escolas, em cooperativas, tudo. Todas essas instituições filantrópicas, de recuperação, tudo. E de repente as pessoas deram um basta nisso. Tipo assim, tá bom, precisa fazer mais. E as coisas pioraram daí, né? A gente vai vendo que vai piorando, vai piorando. Então eu dei uma passada aí, geral nas coisas, gente. Espero que você possa aproveitar alguma coisa do que eu falei, para que a gente caia na real e veja que se estamos iniciando um novo ciclo, né, no Brasil, esse novo ciclo também é responsabilidade nossa. Não é só a responsabilidade de governo, etc. Porque esses últimos 4 anos de governo, principalmente de governo federal, foi só de destruição. Né? Sucateou a educação, a saúde, né? O trabalho, tudo, gente. É um troço muito grande. Então nós temos que participar, de algum modo. Nós temos que participar disso. Não é só ficar esperando que... Tipo, vamos esperar que o Lula vai resolver tudo. Não é assim, gente. Tem muito... Olha, eu vou te falar, para melhorar o país, depois desses 4 anos de destruição, vai levar tempo. Tem que reestruturar todos os setores. A estrutura do país, ela está defasada. Ela foi destruída. É como se você chegasse e derrubasse a casa e deixasse ali. Foi isso que aconteceu com o nosso país. As pessoas não perceberam. Ficaram aí cheios de briga, de ódio, não sei o quê, muita idiotice, muita imbecilização. Enquanto isso, as bases estruturais do país foram sendo destruídas. Inclusive as bases de emprego, de alimento, de salários, de direitos e tudo. Você sabe disso. E eu estou falando isso, eu não sou partidário, né? Politicamente eu sou partidário da justiça social. Certo? A justiça social, econômica, eu sou partidário disso. Mas não sou partidário de partidos, né, nesse sentido. Mas eu penso que nós temos que tomar o partido do Brasil, né, do país, das pessoas, principalmente das pessoas mais carentes, aquelas pessoas excluídas
da economia do país. Eu penso que como cristão, todos nós deveríamos, né, assumir um compromisso com os excluídos. Porque não há estrutura, não há oportunidade igual para todo mundo. A educação está definhando, a saúde está definhando. Então, é muita coisa. E não vai se resolver, né, de um dia para a noite. Entrou um novo governo, vai mudar tudo. Não vai, porque é muito. Os estragos foram muitos. É como se você derrubasse uma casa e derrubasse a fundação da casa. Então você vai ter que reconstruir tudo, fazer tudo de novo. Então nós, brasileiros aqui, nós temos que colaborar também com as mudanças que queremos. Só querer mudança e não colaborar para que elas aconteçam, isso não muda nada. Então eu espero, né, espero mesmo, bem esperançoso, que nós possamos todos criar uma egrégora de energia positiva, onde nós estivermos, na família, né, em casa, no trabalho, onde estivermos, na sociedade, para que a gente consiga resgatar um mínimo de qualidade de vida para todos nós, viu? Para todos nós. Dignidade para todos, né? Comida para todos, né? Tem gente passando fome e tudo mais, né? Nesses últimos tempos. É muita coisa que tem por aí para fazer. E nós, olha, eu vou falar mesmo que seja energeticamente, seja vibrando positivamente, tá? Se você tem fé, né, fazendo orações, tudo vale para melhorar a vida. Ok, gente? Então ficamos assim, olha, um ano muito positivo para todos, de muita paz, de muita saúde. Inclusive eu preciso de muita saúde. Muita saúde, muita paz, muita luz, né? E espiritualidade também. Espiritualidade tem que estar junto, nós temos que avançar na nossa evolução espiritual através dos nossos fazeres, através daquilo que fazemos, não do que pensamos, né? Do que fazemos e do que contribuímos, né? Na fraternidade, né? Caridade, compaixão, solidariedade também com as pessoas. Ok, gente? Então vamos se mexer em 2023. Vamos sair dessa coisa do marasmo, né? Vamos acabar com a indiferença, gente. A questão é essa, né? Acabar com a indiferença. Vamos fazer parte da vida de modo afirmativo, positivo, né? Com a graça, né, do alto, da espiritualidade maior. Tá? Então é isso aí, tudo de bom para vocês e até a próxima. Com certeza.